Jogadores voltando para casa de mula, treinador apitando uma partida por falta de árbitros, seleção sendo obrigada a chamar um torcedor na arquibancada para completar o time. Essas são algumas das histórias absurdas da Copa América, um dos torneios mais antigos do mundo. Quer saber mais? Fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. A Copa América 2024 começa nessa semana e, para entrar no clima do torneio, eu vou te contar histórias no mínimo inusitadas sobre o torneio que tem mais de 100 anos de história. A primeira edição da Copa América rolou em 1916 na Argentina. Lá em 1916, o futebol ainda era praticamente amador e aconteciam coisas completamente absurdas para os dias de hoje. Como, por exemplo, um técnico e um jogador tendo que atuar como árbitros por falta de juízes disponíveis para apitar. 4 seleções participaram da primeira Copa América: Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. O torneio foi disputado em formato de pontos corridos e dos 6 jogos disputados, apenas 2 foram apitados por juízes realmente de futebol. Argentina e Chile fariam a segunda partida do torneio, que estava quase sendo cancelada por falta de árbitro. Até que o jogador da seleção brasileira, o Sidney Pullen, que estava lá na Argentina se preparando para a estreia do Brasil, se ofereceu para apitar e os jogadores argentinos e chilenos aceitaram e o jogo pôde rolar normalmente. O Sidney Pullen foi o primeiro estrangeiro a atuar pela seleção brasileira. O jogador nasceu em Southampton, na Inglaterra, e veio para o Brasil ainda criança, quando seu pai foi transferido da empresa que trabalhava para o Rio de Janeiro. O Sidney atuou pelo Paysandu, extinto clube de futebol do Rio de Janeiro, e também por Flamengo e Fluminense. Depois de jogar pela seleção brasileira na Copa América de 1916, o Sidney Pullen teve que voltar para a Inglaterra para defender seu país na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, 1916 foi um ano agitado para o Sidney, né? Atuou como jogador, como árbitro, como soldado, teve de tudo. Outro árbitro postiço a atuar na Copa América de 1916 foi o Carlos Fanta, treinador da seleção chilena. O Carlos apitou 3 jogos, incluindo o empate entre Brasil e Argentina e a derrota brasileira para o Uruguai por 2-1. Além disso, apitou o jogo final do torneio entre Argentina e Uruguai, um empate em 0-0 que deu o título à seleção uruguaia. O Carlos Fanta, além de técnico e árbitro, também foi goleiro e presidente do Clube Atlético Internado, que anos mais tarde daria origem ao time do Universidad do Chile. Ele também foi dirigente do Colo-Colo, presidente da Associação de Árbitros do Chile, presidente da Federação de Futebol do Chile, jornalista esportivo e ainda se formou como farmacêutico químico. O currículo do Carlos Fanta devia ter umas 25 páginas, o cara fazia de tudo. A atuação dele como árbitro na primeira Copa América foi tão boa que ele voltou a atuar na edição seguinte, em 1917, mais uma vez apitando um jogo do Brasil, a derrota por 4-2 para a Argentina. Nesse ano ele ainda foi eleito o melhor árbitro da América do Sul. Na Copa América de 1920, no Chile, outro jogador brasileiro atuou como árbitro. O João Di Maria apitou a partida entre Chile e Argentina, que terminou empatada em 1-1. Voltando para a primeira edição da Copa América em 1916, o jogo entre Argentina e Brasil quase teve que ser cancelado por falta de jogadores. As regras do futebol ainda não eram muito bem definidas e não existia o conceito de substituição. Também não existiam os cartões amarelo e vermelho, então todo jogador tinha que jogar a partida inteira. Por isso, cada seleção viajava geralmente para os torneios com somente 11 jogadores. Se alguém se machucasse, uma seleção podia perder a partida por WO, afinal não podia ser substituído ninguém e também a partida não poderia começar se não houvessem 11 jogadores em cada lado. Antes da partida contra o Brasil, um jogador da Argentina teve que fazer uma viagem a trabalho de última hora e abandonou a seleção argentina. Poucos instantes antes da bola rolar, com o jogo quase sendo cancelado, um jogador argentino reconheceu na arquibancada o José Laguna, jogador do Huracan, e chamou o cara às pressas para entrar em campo e completar o time. O José Laguna não só entrou em campo, como também marcou o único gol argentino na partida, que terminou empatado em 1-1. Lá na década de 1910, as viagens de avião ainda não existiam. Então, para você chegar em outro país, você tinha que enfrentar longas viagens de trem e navio,
ou até mesmo viajar de mula. Em 1919, como a Copa América foi realizada no Rio de Janeiro, os brasileiros não tiveram que enfrentar longas viagens. Diferente da seleção chilena, que teve que pegar um trem do Chile até a Argentina e de lá um navio até o Rio de Janeiro. Até aí tudo bem, o problema mesmo foi na volta. Novamente um navio do Rio de Janeiro até a Argentina e de lá um trem até a cidade de Mendoza, na fronteira entre o Chile e a Argentina. Uma tempestade de neve interditou a ferrovia entre Mendoza e Santiago. Então os jogadores chilenos tinham duas opções: esperar a nevasca acabar, coisa que ninguém sabia quando ia acontecer, ou atravessar a fronteira e a Cordilheira dos Andes com mulas. A segunda opção foi escolhida e os chilenos acabaram chegando em Santiago 40 dias depois de terem saído do Rio de Janeiro, onde ficaram com a última posição na Copa América. Ou seja, a viagem chilena foi desastrosa em todos os sentidos. A Copa América, como quase tudo que é organizado pela Conmebol, sempre foi meio bagunçada. Começando pelo tempo entre uma edição e outra. O torneio já foi realizado anualmente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos e teve até mesmo 2 edições no mesmo ano. Em 59, a primeira Copa América do ano foi disputada na Argentina, entre março e abril. Mais uma vez em formato de pontos corridos e os donos da casa ficaram com o título. A seleção brasileira, mesmo invicta, ficou com o vice-campeonato. Essa foi a única edição da Copa América que o Pelé disputou, ficando com a artilharia do torneio com 8 gols. Em dezembro de 59, foi inaugurado o estádio Modelo, na cidade de Guayaquil, no Equador. Por isso, a Federação de Futebol do Equador fez um pedido à Conmebol para que fosse realizada mais uma edição da Copa América nesse ano para inaugurar o estádio. Nessa segunda edição de 1959, o campeão foi o Uruguai. O Brasil foi representado pela seleção pernambucana, treinada pelo Gentil Cardoso, e ficou com o 3º lugar. Até 67, o torneio era conhecido como Campeonato Sul-Americano de Futebol. Só em 75 é que a competição ganhou o nome oficial de Copa América. Até 91, somente seleções da América do Sul participavam da competição, e os primeiros intrusos apareceram em 93, quando México e Estados Unidos foram convidados a participar do torneio. O México, logo na primeira participação, fez bonito, ficou com o vice-campeonato, perdendo para a Argentina no final. Desde então, quase sempre o México aparece na Copa América, assim como outras seleções da América Central, como Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haiti e Panamá. Em 99, a Copa América virou bagunça de vez, e o Japão foi convidado para participar. Na edição de 99, outro fato curioso aconteceu. Um jogador perdeu 3 pênaltis na mesma partida. O argentino Palermo teve a infelicidade de desperdiçar 3 cobranças na partida contra a Colômbia pela fase de grupos, e a sua seleção acabou sendo derrotada por 3-0. Em 2019, na edição realizada no Brasil, além do Japão, o Catar também participou como forma de promover a Copa de 2022, que seria realizada no Catar. Em 2021, Catar e Austrália participariam da Copa América, mas desistiram por conta da pandemia da Covid-19. Argentinos e uruguaios são os maiores campeões da Copa América, com 15 títulos cada um. O Brasil vem logo na sequência com 9 conquistas. Das seleções sul-americanas, só a Venezuela e o Equador nunca foram campeões da Copa América. E em 2024, quem vai ficar com o troféu? Você acredita no título brasileiro? Deixa aí nos comentários. E para continuar no clima da Copa América, eu te convido a assistir esse vídeo aqui, ó. A maior farsa do futebol mundial. O dia em que o Brasil quase foi eliminado de uma Copa do Mundo por uma mentira. Mas vai lá assistir o vídeo para entender tudo. Eu garanto que você vai se surpreender com a história. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.